O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou-os sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas que nenhuma lavadeira sobre a terra as poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si: o que queria dizer ressuscitar dos mortos? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Meus queridos irmãos e irmãs, podemos nos sentar um momentinho, por gentileza? Você aqui, você nos acompanhando por todo o sistema Canção Nova de comunicação. Como é bom nós já começarmos o domingo com a Eucaristia, ouvindo a palavra de Deus. Esse segundo domingo da Quaresma, esse tempo propício, no qual o Senhor nos convida com sinceridade à conversão, através da penitência, da oração, da caridade. É um tempo de purificarmos nossas más inclinações e maus desejos e, sobretudo, guarde isso no coração, esse é um tempo de se deixar educar por Deus. Veja bem, em tudo o que aconteceu aqui, de maneira muito precisa, na primeira leitura e no Evangelho, nós vemos a atitude, a ação desse Deus educador, Deus que educa o seu povo. O deserto, por exemplo, foi um lugar de educação, de preparação para que o povo de Deus que saiu do Egito, onde era escravo, pudesse adentrar na terra prometida. Deus nos educa, Deus nos prepara para que nós sejamos capazes de receber tudo aquilo que Ele preparou para nós, que Ele tem para nós, os seus propósitos, os seus sonhos, que são belos, que são infinitamente maiores do que aquilo que os olhos podem ver, o coração pode sentir, a mente pode imaginar, como diz a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9. E nós vemos na primeira leitura a atitude desse Deus educador. Deus que pediu para Abraão sacrificar o seu próprio filho. Veja bem, hoje, para o nosso tempo, nós na pós-modernidade, com essa hipersensibilidade que a gente tem, né? A gente olha isso e fala assim: nossa, que coisa ridícula, como que Deus pediu isso? Mas vamos olhar o contexto. Você sabia que Abraão ele era um pagão também, não existia, Deus não tinha se revelado ainda. Ele morava onde hoje é o Iraque, em Ur, na Caldeia, e Deus o chamou, porque Deus disse: olha, eu quero que através de você começar um novo povo, uma nova religião, um povo que eu escolhi. E era muito comum entre os povos naquela época, infelizmente, mas era comum, eram povos politeístas e pagãos que adoravam várias divindades. Existiam algumas divindades que, segundo a crença da época, pediam sacrifícios humanos, e algumas pediam sacrifícios dos próprios filhos. Então você vê que a Bíblia não coloca nem Abraão questionando. Abraão não questionou. Deus pediu: vai e mata o seu filho para mim. E Abraão cresceu vendo filhos sendo mortos, porque era infelizmente muito comum como prática cultica naquela época.
Imagina que atrocidade, mas era comum. Você olha 60 anos atrás, a época da guerra, por exemplo, da Segunda Guerra, que não está tão longe, você vê tantas atrocidades que o ser humano foi capaz de fazer, né? Então, quando Abraão subiu ao Monte Moriá e estava para sacrificar o seu filho, Deus disse para ele: para, eu só trouxe aqui para te educar e te ensinar. Comigo, Abraão, não vai ser assim. A partir de hoje, ninguém mais vai matar o seu filho para agradar um Deus. Não, comigo não vai ser assim. E eu, Abraão, serei o Deus único. Não vai ter mais não haverá mais aquele monte de deuses. Deus da fertilidade, Deus da chuva, Deus da terra, Deus disso, Deus daquilo. Não, Abraão, vem aqui. Eu te trouxe a esse monte para te educar. A partir de hoje só eu sou o Senhor. Só o Senhor é Deus, Yahvé. Eu sou aquele que sou, né? Aquele único, Criador do céu e da terra. Ali Deus estava mostrando para Abraão: a partir de hoje acabou essa, desculpa o termo, nessa palhaçada. Se bem que continua acontecendo em outros povos, mas todos eram convidados a aderir à lei, ao amor desse Deus. E Deus, ele tem essa característica de sempre estar nos educando, não é? Depois Deus deu a lei através de Moisés, né? E foi falando: olha, meu povo vai fazer isso, não vai fazer isso. Um mandamento, por exemplo, gente, ele não é um sinônimo de que Deus quer roubar a nossa liberdade. Ao contrário, ele é um sinal do amor de Deus. Tem até uma passagem do livro de Deuteronômio na qual o autor sagrado faz essa seguinte pergunta: que povo é tão amado por Deus? Deus se importa tanto que dá a eles uma lei para orientá-los nas coisas simples do dia a dia? Isso é sinal de amor, porque o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Vive aí do jeito que você quiser. Se for para o céu, para o inferno, não estou nem aí. Não, Deus ama, Ele dá uma lei, Ele instrui nos detalhes, Ele educa. Olha, faça isso para que você tenha vida. Não faça isso para que você não tenha morte. Deus educa. E aí chegamos ao Evangelho, esse ato de educação de Deus através da transfiguração de Jesus, não é? Você vê que Jesus fala com Moisés, que é o representante da lei, fala com Elias, que representa a profecia no Antigo Testamento, e depois a voz de Deus vem e fala para os discípulos ali, Pedro, Tiago e João, que eram aqueles que estavam sempre mais próximos de Jesus. A voz de Deus fala: esse é o meu filho amado, escutai-o. Ao que eu te faço uma pergunta: a Bíblia diz que Pedro, Tiago e João eram surdos? Sim ou não? Eles não eram surdos. Então por que a voz de Deus está pedindo para eles: escutai-o? Eles não estavam ouvindo ali? Moisés, Elias, Jesus, eles estavam ouvindo, só que não estava entrando, eles não estavam se deixando educar. Eles não eram surdos da capacidade de ouvir, capacidade auditiva, mas eles estavam surdos na alma, no coração. Eles não estavam deixando aquilo entrar, eles não estavam se deixando educar por Deus. Então Deus disse: olha, é o meu filho que está aí, acorda. Como se Deus tivesse, sabe quando você está de manhã meio com susto, com sono, a pessoa vem bate uma palma, te dá um susto. Acorda, meu filho está aqui, escutai-o, deixe-se educar por Deus. E por quê que Deus disse para eles: escutai-o? Porque ali Jesus estava revelando a sua divindade, a sua glória. Era uma teofania, né? A montanha, a fumaça, todos os elementos de uma teofania, da revelação de Deus, não é? Mas eles precisavam escutar aquilo, por quê? Porque aquela transfiguração era uma consolação que precederia a crucifixão, que precederia a paixão de Jesus. E se aqueles homens não escutassem ali, se aqueles homens não se deixassem consolar por Deus ali, se aqueles homens não se deixassem educar por Deus ali, eles não seriam capazes de suportar a prova da crucifixão, da paixão de Jesus em Jerusalém. Tanto que Pedro negou, né? Então é preciso escutar Deus e é preciso se deixar educar, se deixar formar. Em cada etapa da sua vida, filho, filha, da minha vida, da nossa vida, Deus está nos educando, nos formando, através do que Ele nos dá, através do que Ele nos tira, através das coisas que estão acontecendo. Esse tempo de pandemia, de insegurança, de incerteza, nós estamos num tempo de incerteza, de insegurança. Deus está nos educando. Não queira controlar tudo, descansa em mim. Não queira que tudo caiba na sua cabeça, confie em mim. Eu sempre costumo dizer que se saiu da sua mão, das suas mãos, não saiu das mãos poderosas e amorosas e paternas de Deus. Padre, a situação da minha família, do meu filho drogado, do meu casamento, da minha vocação, saiu do meu controle, Padre, saiu das minhas mãos, eu não sei mais o que fazer. Calma, saiu das suas mãos, mas não saiu das mãos de Deus. Ele é poderoso, Ele é fiel. Calma. Ele está dizendo, como Ele disse para Abraão: Abraão, joga aqui que eu mato no peito, agora sou eu. Não tem mais essa bagunça não, eu sou o Senhor.
eu vou cuidar de você. A palavra educação vem do latim educere, é formada por duas palavras, ex ducere, que queria dizer o seguinte: tirar, trazer para fora, né? Conduzir para fora, tirar o melhor da pessoa para fora dela, né? O que um professor que educa faz, que uma mãe, um pai que educa, ele está tentando tirar o melhor do temperamento da criança, da pessoa para fora, o melhor das habilidades. Ex ducere, Deus nos educa para tirar o nosso melhor para fora. E tirando o nosso melhor para fora de nós, né? Também minimizar os vícios, os defeitos, as ruindades, os orgulhos, enfim. Que Ele nos capacite a viver na sua presença. Em pé, Espírito Santo, vem sobre nós, dá-nos o entendimento de tudo que ouvimos aqui, dá-nos a docilidade de alma, de coração, de mente, de mentalidade para nos deixar formar e educar por Deus. Encha-nos, Espírito Santo, nessa manhã, batiza-nos, educa-nos, faz-nos dóceis, abre os nossos ouvidos para que de fato escutemos a palavra do Senhor e a aguardemos no coração. Liberta-nos do orgulho, da vaidade, da indocilidade, da dureza de coração. Encha-nos, Espírito Santo, e dá-nos o entendimento de tudo que ouvimos aqui. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.